E aí, M2, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá? Vamos para mais um encontro. Olha, hoje, né, assim como na semana passada, a gente está dando uma seguradinha aí na revisão de romantismo, para trabalhar um pouquinho com vocês a pegada da leitura literária, né, das técnicas de leitura, que também são muito importantes, né, nesse processo de construção das habilidades de leituras de vocês. A gente já teve um quezinho na semana passada, né, quando a gente pôde dedicar mais ali a uma pegada mais literária, mais criativa. E semana que vem mais, tá? Semana passada, quando a gente falou do Fernando Sabino, né, a gente já pôde desenvolver algumas habilidades e cabe até a gente recapitular aqui e avançar para novas habilidades, tá bom? Então vamos lá, galera. Quero reforçar com vocês que o texto ele tem que ser entendido como um composto de partes. Quando a gente fala do discurso literário, ou seja, o discurso por excelência implícito, tá? A gente tem aí um esforço maior demandado para que a mensagem textual ela seja alcançada, tá? Então, assim, não dá para a gente negar que quando diante do texto literário, a nossa grande preocupação está, sim, em torno da busca dos implícitos, tá? O autor, quando constrói o texto literário, quando ele quer produzir uma determinada mensagem por meio do texto literário, ele sabe que nós demandaremos um esforço maior na busca, né, por esse caminho. E aí talvez esteja o charme, o encantamento do texto artístico, né? Justamente esse esforço que nós temos que fazer, tá, para alcançar aquela mensagem que não é clara, que não é explícita e que não está, de fato, ao alcance de todos. Então vamos lá. Como já tivemos a chance de conversar, há significados que são extraídos da superfície do texto, o que a gente chama de significados explícitos. E há outros que são assimilados nas entrelinhas, os significados implícitos. A expressão implícita é sinônima de pressuposto, subentendido, uma vez que não está ali, na parte de cima, aos olhos da gente, né? E sim, né, exigindo um esforço maior de nós para que abramos espaços, né, abramos espaços no texto e conseguimos, né, achar lá a mensagem escondida. O discurso literário, galera, por excelência, é um texto do drible, do disfarce, tá? Da intenção de esconder a mensagem totalmente clara. Então, as analogias, as alegorias, as metáforas, todos esses recursos fazem parte, né, da intenção literária. Vamos lá. No discurso literário, o implícito está presente na relação que se estabelece, na interação entre a obra e o leitor. Pois, ao ler um conto, por exemplo, muito comum nas provas de vestibular, conto, trechos de romance, fábulas, crônicas, né? Vamos à procura da informação que o autor deseja transmitir e do tema abordado, ambos intencionalmente, costumeiramente implícitos, tá? Então, galera, vamos lá, vamos anotar isso. Quando a gente lê um conto, por exemplo, pega um conto de Machado de Assis, Papéis Avulsos, tá? Obra aí recorrente em várias provas de vestibular. Vira e mexe, a gente tem um conto extraído dessa obra do Machado de Assis. Galera, é muito comum que a questão do vestibular queira cobrar de você qual é o tema do conto ou uma determinada informação que esteja no conto que não esteja ali na superfície, né? Como, por exemplo, uma determinada reflexão do personagem, uma eventual causa motivadora de uma tomada de decisão por meio do personagem diante de um determinado fato, tá? E isso é muito comum, tá, acontecer dentro da obra, dentro de um conto. Por exemplo, na semana passada nós lemos lá A Vingança da Porta, né, do Fernando Sabino. Nem sei onde é que está o Fernando Sabino, está aqui, está aberto que eu estava lendo. Tá? Quando a gente leu lá o Fernando Sabino e A Vingança da Porta, caramba, quando a gente tem lá um determinado espanto, né, que é mostrado na obra, o espanto, ele necessariamente, né, quando tem aquele buraco na parede, quando o morador do prédio, do apartamento ao lado chega, ele não há ali uma explicitude, algo mostrado com tanta clareza que leva, né, numa ação subsequente a nos fazer entender de forma explícita como que é possível, né, como que é possível que os dois maridos
né, ficassem amigos, né, tomando como pressuposto ali aquele buraco que se abriu entre os dois banheiros, né, dos dois apartamentos. Não tem nada explícito que mostre como que aquilo ali foi possível, tá? Mas a gente consegue pressupor, a gente consegue subentender, né, uma relação de cordialidade, uma relação de respeito, uma relação que privilegia o bem-estar, a solidariedade, a fraternidade dentro da sociedade. Lembra que o Fernando Sabino ele tem essa marca, né, de buscar a essência da natureza humana, o espírito de confraternização, tá? E aí ele acaba transparecendo isso para as suas obras. Mas dizer que explicitamente tem essa explicação que nós acabamos de tentar dar aqui, não tem não, tá? Isso está no pressuposto, isso está no subentendido. Isso é papel do texto literário, tá bom? Beleza? Olha como é que isso fica evidente aí nessa charge do Agar, tá? Do Dick Brown. Olha só, né? A esposa do Agar chega e fala assim, quer café? Não, mas ela não fala que é café. Ela só fala café e ele fala assim, sim, quero café? Não. Ele responde, sim, acho que é. Olha só, olha a ruptura no discurso, olha o racha na comunicação, no canal comunicativo, né? Então, o que a gente tem ali? Uma não decodificação da mensagem, tá? Por quê? Porque o pressuposto, o implícito, ele não foi decodificado adequadamente. E quando isso acontece, meus caros, nós estamos diante de um problema de comunicação que pode acontecer entre você e a obra que te é apresentada durante uma prova de vestibular. Por isso que nós temos que treinar bastante para nos habituarmos, principalmente diante de determinadas características textuais, né? Depois nos acostumarmos às características de determinados autores, tá? Para que a gente consiga ter segurança na hora da prova, tá bom? Beleza? Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando o nível fundamental do texto. E aí, quando a gente fala do nível fundamental do texto, no plano do conteúdo, né? A nossa preocupação está entre as oposições abstratas e as transformações tímicas, tá? Galerinha, quando eu falo de oposições abstratas, tá? Eu falo muito num determinado recurso que os textos podem nos oferecer de forma implícita, que nos ajudam bastante, que é, ao ler guerra, pensar em paz, ao ler ódio, pensar em amor, ao ler sobre vazio, pensar o repleto, o cheio, tá? Então, assim, determinadas relações que o texto literário intencionalmente traz como implícitas, já por meio da oposição direta da ideia, talvez nós consigamos atingir a mensagem explícita, tá? Um texto, por exemplo, como A Rosa de Hiroshima, né? Poema clássico, né, da nossa literatura, que fala lá sobre a explosão na Segunda Guerra Mundial, sobre a bomba de Hiroshima, né, ela, na verdade, está falando de paz, né, está falando sobre a importância do pensamento cordial, da atitude cordial entre os seres humanos no momento pós-guerra. Tá? Então, a Rosa de Hiroshima, que já caiu em vestibular, inclusive, né, nos traz essa reflexão sem falar de paz, falando de guerra, mas por oposição, a gente sabe que é o desejo de construção da paz pela descrença nas atitudes que o homem vinha cometendo. Então, quando a gente fala de oposições abstratas, a gente está falando das oposições que, no plano superficial do texto, a gente consegue contrastar, né, e chegar a uma informação que está implícita. Uma outra questão muito importante que vem como, né, vem como suporte às oposições abstratas são as transformações tímicas, né, que envolve a euforia, ou seja, todos os pensamentos positivos, as sensações positivas geradas pela leitura de uma obra, de uma mensagem, como felicidade, amor, alegria, satisfação, solidariedade, e a disforia, todos os sentimentos negativos relacionados, tá, à mensagem textual, como angústia, tristeza, solidão, medo, né? Todos esses sentimentos que também fazem muito parte da literatura estão conectados ao conceito de disforia. Euforia e disforia o tempo todo nos acompanham, né, dentro da decodificação da mensagem textual, e a gente tem que saber produzir isso, seja identificando esses sentimentos no eu lírico, seja identificando esses sentimentos num personagem dentro de uma narrativa, ou seja, nos percebendo enquanto essas transformações químicas, enquanto leitores, tá? Então esse processo é um processo muito importante. Então assim, no nível, né, fundamental da leitura, né, do conteúdo ali no campo do conteúdo, nós já podemos buscar dois recursos muito legais.
a oposição abstrata e as transformações tímicas como um grande suporte de busca da mensagem implícita típica do texto literário. Tá bom? Então vamos lá. Vamos avançar. Nessa imagem, por exemplo, conseguimos perceber pela ideia de oposição que estão na superfície do texto. Estático versus o dinâmico, né? A criança que corre, a criança que está parada, o frontal, ó, as crianças de frente com as crianças que estão de lado, tá? Isso já é uma oposição que ocorre dentro do texto. O menino versus a menina, a oposição de gênero, e uma mais difícil aí, né? Que eu deixaria lá para o ao vivo, mas vou falar agora, que é a transformação tímica, a euforia versus disforia. Você consegue me dizer como? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha antes de eu falar. Onde que estaria ali o sentimento de euforia e disforia dentro dessa obra? Galera, a euforia sendo representada pela felicidade da brincadeira, né, do lúdico inerente à fase infantil da vida, e a disforia com uma clara representação pelo cenário, pela paisagem, né, de um landscape triste, pobre, miserável, né, que a gente consegue ver aí com as crianças descalças, pouco vestidas e brincando com instrumentos precários, em meio até, né, a elementos perigosos como pedra, restos aí de madeira, etc. Então, o que a gente tem aí? Um cenário de felicidade, né, opondo-se a um cenário, né, de desigualdade, de pobreza e tristeza. Isso aí é uma transformação tímica dentro da obra. É a euforia versus a disforia. Galera, como que é importante criar esse hábito na leitura dos textos, tá? Então, a gente tem que se habituar bastante com esse tipo de análise para que a gente consiga buscar cada vez mais informações que o vestibular possa nos cobrar. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Aí, quando a gente fala das categorias tímicas, né, que tem a ver com o bom e o mau sentimento, né, a gente já conseguiu ilustrar muito por essa imagem que a gente acabou de ver agora das crianças brincando. Mas vamos ao conceito. As categorias tímicas de um texto são a euforia, estado positivo, e a disforia, estado negativo, e podem aparecer num texto de acordo com os objetivos que se pretende alcançar com a mensagem. Mas, como na fotografia acima, não é raro perceber a coexistência das duas categorias no mesmo texto. A transição, né, galera? Tá? A transição de um ponto para o outro, tá? Como, por exemplo, as propagandas, né? Pensa numa propaganda que, por exemplo, após a aquisição de um determinado produto, né, o cara se sente forte, se sente um galante. Isso acontecia muito até pouco tempo atrás, né, principalmente com propagandas relacionadas a bebidas alcoólicas, né, que após consumir determinada bebida, o cara virava o galã, o cara, né? Felizmente, a gente tem aí os órgãos reguladores segurando esse tipo de propaganda, porque essa associação é muito perigosa, né? E aí exerce-se uma relação ética e moral importante para a manutenção dos valores na nossa sociedade, tá? Mas isso acontecia muito e acontece com outros produtos, como, por exemplo, carros, né? A aquisição de um carro, a aquisição de um determinado produto, de uma determinada margarina, né, que leva a felicidade para a família. Então, é muito comum que um estado, né, de meia felicidade ou pseudo-felicidade gere um estado de euforia após a aquisição do produto. E a transformação tímica ela é também muito comum nessas campanhas, né, de solidariedade, tá? Em que você tem um anúncio que produz a sensação de disforia, que é o contrário, né? Ao invés do produto, da propaganda, da campanha produzir a euforia, na verdade ela vai produzir um sentimento triste, uma angústia, para que por meio da angústia você consiga mover aquele espectador, aquele observador a uma tomada de ação em prol da ajuda dos necessitados. Então, esse exemplo aí que tem a Sabrina Sato, que fala do Natal sem fome, é um exemplo muito claro disso. A intenção é produzir a disforia, é produzir a tristeza, a angústia, talvez o remorso, né, para que te mova a ajudar as pessoas. Então, campanhas filantrópicas de solidariedade, né, institucionais têm muito esse caráter, a produção da disforia, do mau sentimento como proposta de conscientização. Tá? E como vocês sabem que esse tipo de campanha pode aparecer muito no Enem, fica aqui a minha dica, né, para que você saiba identificar esses determinados recursos dentro da obra. Beleza, galera? Bom, então, hoje, né, estou deixando como dever de casa, ó, cadê o nosso livro? Tá aqui, tá? Nosso Fernandão.
Ó, Fernando Sabino, então estou pedindo para você, no campo semântico da família, ler O Filho da Mãe e Pai e Filho. Tá bom, galera? Peço para que vocês leiam. Tá? Quem não quiser ler, eu vou gravar o podcast também para vocês e vou mandar lá o link depois no Classroom. Tá bom, galera? Fiquem bem, boa semana. Espero que vocês tenham uma semana muito produtiva, de muita paz e muita saúde. Um forte abraço, um abraço nas famílias também. Até o ao vivo. Tchau, pessoal.